Fala galera, bora lá. Exercício número 1, que a gente vai fazer a página 104, que é do primeiro dever da turma do primeiro ano, beleza? O primeiro dever é o que compõe as páginas 104, 106 e 111 do livro da FTD. Então bora lá, começando. Considere o movimento de rotação de ponto A sobre a linha do Equador durante 6 horas. Então o que ele está falando? Está falando da Terra, planeta Terra, por isso linha do Equador. E ali ele fala que um ponto A sobre a linha do Equador durante 6 horas ele se movimenta. Galera, a primeira pergunta: se um ponto está sobre a linha do Equador, quanto tempo demora para esse ponto dar a volta na Terra inteira e voltar para o mesmo local? Ou seja, o que eu estou perguntando? Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta? 24 horas, certo? Então aquele ponto A que realizou o movimento em 6 horas, ele tem um período de 24 horas. Período do ponto A de 24 horas. Tranquilo? Sabendo que o raio médio da Terra é tanto, determine. Basicamente, a linha do Equador, se você olha de cima, ela é uma circunferência que, se um ponto sai daqui e volta para o mesmo local, ele demora 24 horas. Na questão, ele andou durante quanto tempo? 6. Então, ele andou menos do que uma volta. Quanto? Regra de 3 bem simples. Se em 24 horas a gente anda 360 graus, concordam? Que se em 24 horas ele dá uma volta completa, ele anda 360 graus. Em 6 horas, ele vai andar quantos graus? X. Resolvendo essa regra de 3, olha só. 24 vezes x é igual a 6 vezes 360. Beleza? O x vai dar apenas 90 graus. Beleza? 90 graus. E pronto, acabou a questão. A questão ele não pediu, determine o deslocamento angular do ponto A. Ele não pediu em radianos. Você podia colocar? Poderia. Como a gente converte de grau para radiano? 90 graus são quantos radianos? Sabendo que, aí você tem que ter isso aqui decorado. 360 graus está para 2 vezes π radianos. Tudo bem? Vou até destacar aqui. Isso daqui você tem que ter decorado. Não tem jeito. Tudo bem? Isso aqui, tem que ter decorado. Beleza? Então, resolvendo essa regra de 3, você vai aqui encontrar que x vale π sobre 2 radianos. Ok? Que é o gabarito da questão. Beleza? Então, basicamente, a única coisa que eu fiz aqui foi regra de 3 até agora nessa questão. Beleza? Se eu tivesse parado aqui, nesse 90 graus, acabou. Ele não pediu em radianos, já tinha resolvido a questão. Ok? A distância percorrida pelo ponto A. Aí eu te pergunto, qual a distância que ele percorre? Como é que a gente poderia fazer? Deixa eu apagar esse daqui. Então, olha só. Essa aqui foi a letra A. Letra B. Distância percorrida pelo ponto A. Concorda que se o ponto A tivesse andado 360 graus como ângulo percorrido, se ele tivesse percorrido um ângulo de 360 graus, qual a distância que ele teria andado? Concorda que é o comprimento da circunferência? 2πr. Quanto vale 2πr nesse caso? Consideremos π igual a 3, pode ser? Então vai ficar. Claro, deixando um aviso, óbvio que a questão está errada, foi mal redigida, ela deveria ter escrito qual era o valor de π para se considerar nessa questão, tudo bem? Professor, ele não deu π, posso deixar em função de π? Pode, mas aqui só para não causar confusão, que muita gente fica, não, o que é esse π? Vou substituir o π por 3 e bora resolver. 2 vezes π, que vale 3, dá 6. O raio vale quanto? 6.370. Então, deixa eu conferir aqui na calculadora. 6.370 vezes 6 dá 38.220 quilômetros. Ok, mas ele percorreu 360 graus, que aqui é o ângulo percorrido e aqui a distância percorrida. Quando ele percorre um ângulo de 360 graus, qual a distância percorrida? 38.220 km. Mas ele percorreu um ângulo de 360 graus?
Não, o que a gente calculou na letra A foi justamente o ângulo percorrido por ele. Ele percorreu 90 graus. Isso vai dar uma distância de quanto? X. Claro, ok? O resultado desse Pitágoras aqui vai dar 9.555. Tudo bem? Quilômetros. Pronto, essa é a resposta. Ah, mas o gabarito está dando 10.000 quilômetros. É só porque ele considerou, se não me engano, o pi igual a 3,14. Tudo bem? Só conferindo aqui. É isso mesmo. Quando você usa pi igual a 3,14, o resultado dá 10.000 km,9. Beleza? Então, bora, próxima questão. Dois corredores com o número 1 e 2, após saírem de um trecho retilíneo da pista, atingem um trecho circular de centro O. A trajetória circular descrita pelos corredores tem raios igual a 10 e 15 metros, respectivamente. Determine para... Isso daqui, para quem está perdido, é o símbolo que o livro usa para variação angular. Normalmente eu tenho usado em sala delta θ para falar variação angular, mas não tem problema, tudo bem? Determine para uma variação angular de 180 graus os deslocamentos angulares em radianos. Se ele não tivesse falado em radianos, pronto, acabou a questão. 180 graus. Tudo bem? Mas ele pediu em radianos. Então, bora lá. Concordam que os dois corredores, se eles percorrem o mesmo ângulo, o ângulo percorrido é o mesmo. Então, eu só preciso converter 180 para radianos e acabou a questão. Olha só, o que a gente tem que ter decorado? Que 360 graus são 2π radianos. Então, 180 graus vai valer quanto? Concorda que é só colocar x e resolver a regra de 3? Mas a gente pode pensar um pouquinho. De 360 para 180, 180 é metade? Então x vai ser metade de 2π. X vai valer π radianos. Galera, só resolver a regra de 3 do meu jeito, com proporção. Tudo bem? Mas quem tiver com dúvida, só fazer devagarzinho aí a regra de 3. Acabou a questão. O resultado é π radianos. Letra B. Distância percorrida pelos corredores. Bora lá. Qual é a distância percorrida sobre cada um deles? Pura regra de 3 também. Galera, essa parte inicial da matéria, você até pode usar fórmula. Mas o mais fácil é pensar em regra de 3, você vai entendendo a matéria, tudo bem? Você pode pensar simplesmente o seguinte. Perdão, perdi aqui. Distância percorrida. Então, bora lá. Um corredor, se ele anda 360 graus, se ele tem um ângulo percorrido de 360 graus, qual é a distância percorrida dele? O tamanho de uma volta, concorda? No caso do primeiro corredor, que tem raio igual a 10 metros, vai dar quanto isso aqui? 2 vezes π, que vale 3, 6. 6 vezes o raio, que vale 10, 60. Tudo bem? Então, mas ele vai andar 360 graus? Não, ele vai andar 180 graus. Isso vai dar uma distância de quanto? X. Como 180 é metade de 360, logo x vai ser metade de 60. Então, x vai valer 30 metros. Lembrando, essa é apenas minha forma de fazer a regra de 3, ok? Poderia ter feito ali, outra mesma coisa? Poderia, 360 graus, anda 2π raio, que é o comprimento da circunferência, que no caso do segundo, que tem raio igual a 15, isso daqui já vai dar 90 metros. Logo, como o ângulo percorrido não é 360, é na verdade 180, então a distância percorrida vai dar x, e a mesma proporção vai ser metade, então 45 metros, e acabou a questão. Professor, tinha outra forma de fazer? Tinha. Usando a fórmula? Tinha. Tem duas fórmulas de relação que é muito importante, que é a velocidade linear é igual a angular vezes o raio. É a relação entre a velocidade linear e angular. Só que você concorda que a velocidade linear ela é calculada como ΔS sobre ΔT e a angular como variação angular sobre ΔT vezes o raio? Concorda que eu posso cortar ΔT com ΔT? Então, concorda que eu cheguei numa relação final em que variação da distância percorrida é igual a variação angular, ou seja, o ângulo percorrido vezes o raio. Tudo bem? Nesse caso. Então, galera, posso usar essa fórmula assim como eu poderia estar usando essa? Poderia, só que é mais difícil usar a velocidade, que nesse caso ele não deu velocidade, ele só estava mexendo com o ângulo e distância percorrida.
Olha só, ele não queria distância percorrida no primeiro caso? Então bora fazer, ó. No lugar da regra de 3, eu estou resolvendo de uma segunda forma, viu, galera? Ó, ΔS é igual a variação angular vezes o raio. Do primeiro corpo, qual é a variação angular? Não é 180 graus? Né, o ângulo percorrido? Mas essas fórmulas todas, elas têm que estar em radianos. Então, qual é o ângulo percorrido em radianos? Foi o que a gente calculou lá na letra A, π. Então, π. Qual é o raio da trajetória do primeiro corpo? O raio vale 10 metros. Então, eu vou vir aqui, ó, botar 10. Porque distância percorrida é igual a ângulo percorrido vezes o raio, que vem daqui, ok? Então, 10π. Pronto, acabou. Essa é a distância. Ah, π vale quanto na questão? Como eu considerei aproximadamente 3, esse resultado dava quanto? 30. Concordo que deu o mesmo resultado? Mesma coisa. Ah, vou fazer a mesma coisa aqui. ΔS é igual a ângulo percorrido vezes o raio. Qual é o ângulo percorrido? Para os dois é o mesmo. Π radianos. Então, vou botar aqui, ó, π radianos, que é os 180 graus. Vezes o raio. Qual é o raio dessa trajetória? 15. O raio do segundo corpo é 15 metros. Isso daqui, se você considerar π igual a 3, vai dar 45 metros. Deu igual a forma da regra de 3? Deu. É a mesma coisa. Claro? Então, galera, próxima página. Bora lá. Página 106. Um ciclista percorre parte de uma pista com formato de uma circunferência. Sabendo que ele descreveu uma trajetória de ângulo central igual a 3 radianos em 6 segundos, calcule a velocidade angular média nesse intervalo de tempo. Velocidade angular média não é ângulo percorrido sobre o tempo. Se é ângulo percorrido sobre o tempo, só botar 3 radianos, que é o ângulo percorrido, no tempo que é 6 segundos. Pronto, vai dar meio. Qual a unidade de medida? Não botei o ângulo em radianos, então vai dar radianos. Eu botei o tempo em segundo, então vai dar segundo. 0,5 radianos por segundo. Acabou a questão. Ok? Questão número 2. Aqui eu vi muita gente ficando com dúvida em qual era o raio do corpo B e raio do corpo Y, ou corpo X e do corpo Y, enquanto eles realizam essa trajetória circular. Concordo que o raio do corpo X é a distância daqui até o centro? Essa distância está medida bem aqui, ó. Isso daqui é uma setinha que vai daqui até aqui, dizendo que a distância entre esses pontilhados e esses pontilhados é de 4 centímetros. É exatamente a distância do raio do corpo X. Beleza? Então, só apagar aqui. Então, pronto, olha só. Bora ler a questão. Considere o disco gira em torno de um eixo que passa pelo seu centro O. Sabendo que a velocidade do disco é tanto, galera, que velocidade é essa? Esse livro ele tem um determinado problema que quando ele fala velocidade, ele não explica qual velocidade ele está falando. E muitas vezes você tem que deduzir, sendo que o correto é, quando a pessoa fala apenas velocidade, se refere normalmente à velocidade linear. É aquela velocidade que a gente tem no nosso subconsciente, que é metros por segundo. Tudo bem? Agora, quando ele fala só velocidade, esse livro não deixa, ele não usa o padrão que falar apenas velocidade se refere à velocidade linear. Para ele pode se referir tanto a linear quanto a angular. E você tem que deduzir de alguma forma de qual ele está falando. Nesse caso, qual era a unidade de medida da velocidade dele? Radianos por segundo. Radiano é a unidade de medida de quê? Ângulo. Então essa é a velocidade angular. Se fosse linear, teria que estar em metros por segundo ou suas variações. Logo, se ele está falando que a velocidade angular é 3,5 radianos por segundo, o que ele pergunta? Calcule a velocidade escalar. Galera, eu já falei em sala que velocidade escalar é sinônimo de velocidade linear. Logo, te pergunto, qual é a relação da velocidade linear com a angular? Se vocês olharem em salas, anotações, vocês vão ver que existe uma relação entre as velocidades lineares e angulares. A velocidade linear é sempre igual a angular vezes o raio. Tudo bem? Então, se eu quero saber a velocidade linear, é só substituir a velocidade angular por 3,5 e substituir o raio pelo raio da trajetória do corpo que eu estou analisando? E eu te pergunto, se eu for fazer o cálculo da velocidade do corpo X, qual o raio do corpo X? 4 metros é a distância dele até o centro? Boto 4 aqui. Galera, quanto é 3,5 vezes 4? 14. Qual a unidade de medida? Bem, eu botei o raio em que unidade de medida? Centímetros, não é?
Então esse resultado vai sair em centímetros por segundo. Pronto. Resolvido. E qual é a velocidade do corpo Y? Mesma coisa. Velocidade linear, né, igual a angular vezes o raio. Qual é a angular dele? Mesma coisa, 3,5. Qual é o raio do corpo Y? É a distância dele até o centro. Qual é a distância? É tudo isso daqui. Logo, é 4 mais 4, 8. Isso dá 28. Qual a unidade de medida? Eu usei o raio em centímetros, então vai estar em centímetros por segundo. Mas eu vi gente perguntando, professor, por que a velocidade angular deles é a mesma? Primeira resposta, porque o enunciado falou. Segunda resposta, galera, se um disco está girando, todos os pontos daquele disco não giram juntos? Se um ponto desse disco gira 3 vezes, quantas vezes vai girar o outro ponto do mesmo disco? Também 3 vezes, porque o disco inteiro girou 3 vezes. Se um ponto dele qualquer girou 3, é porque o disco inteiro girou 3 vezes. Logo, qualquer ponto do disco girou 3 vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? Se 2 pontos quaisquer de um mesmo corpo giram sempre a mesma quantidade, então se um girar um determinado ângulo, sei lá, 240 graus, o outro vai girar quanto? 240 graus. Então eles vão ter a mesma distância em ângulos percorrida, certo? Mesma quantidade de ângulos percorridos, logo sua velocidade angular é a mesma. Tudo bem? Ok. Então bora para a questão número 4. Então bora lá. Obedecendo às condições de segurança, um motociclista percorre a curva de uma estrada, mantendo o ponteiro do velocímetro em 30 km por hora. Galera, km por hora está no sistema internacional? Não. Então bora fazer o quê? Passar para o sistema internacional. Ó, vou botar aqui. Questão número 4. A velocidade então é 30 km por hora, que convertendo para metros por segundo, você tem que fazer o quê? Dividir por 3,6. Isso daqui vai dar 8,33333, aquela dízima periódica infinita, certo? Opa, me enganei aqui. Aí, 8,33333 metros por segundo. Beleza? Só convertir de km por hora para metros por segundo. Essa é a velocidade. Aí ele fala lá, ó, de forma constante durante 72 segundos. Então, o intervalo de tempo que ele andou foi 72 segundos. Sabendo que essa curva foi construída com um raio igual a 2 km, 2 km são quantos metros? 2.000 metros. Então, uma circunferência de raio igual a 2.000 metros. Aí bora, continuando. Sabendo que essa curva foi construída com um raio igual a 2 km, determine a medida do ângulo central correspondente ao arco percorrido pelo veículo. Basicamente é o seguinte, imagine que o corpo saiu daqui e veio mais ou menos até aqui. Concordo que isso daqui é a distância percorrida? É. O que ele está me perguntando? O ângulo percorrido. Então ele está perguntando isso daqui, ó. Está perguntando o tamanho desse arco aqui, qual o valor desse ângulo. Tudo bem? Esse ângulo percorrido. É isso que ele está perguntando. Como é que eu sei a distância percorrida? Tem uma forma? Tem. Galera, não tem velocidade de tempo? Não é só fazer assim, ó. Velocidade é igual a distância percorrida sobre o tempo. Se eu fizer isso, eu já descubro qual é a distância percorrida? Já descubro qual é a distância percorrida. Então, olha só. Distância percorrida vai ser velocidade vezes o tempo, que é só passar o tempo para lá, multiplicando. Então, velocidade, 8,33333. Tempo, 72 segundos. Vou fazer aqui na calculadora. Isso dá aproximadamente 600. Tudo bem? Então, ΔS igual a 600 metros. Beleza? Então, bota aqui, ó, 600. Ah, mas se a distância percorrida é de 600, quanto é o ângulo percorrido? Galera, você pode fazer de diversas maneiras. Tem uma bem rapidinha, bem fácil? Tem. Quando você lembra daquelas duas formas, a relação da velocidade linear com angular, né? Velocidade linear igual a angular vezes o raio. E eu posso falar, então, que a distância percorrida é igual ao ângulo percorrido vezes o raio? Posso, não posso? Dessa forma, concorda que eu tenho a distância percorrida? 600. Eu tenho o ângulo percorrido? Não, é o que eu quero saber. E qual é o raio da minha trajetória? 2.000 metros? Acabou a questão. O ângulo percorrido, então, vai ser 600 dividido por 2.000. Isso dá... Opa!
Isso dá aproximadamente 0,3. Qual a unidade de medida de ângulo percorrido? Nesse caso vai dar em radianos. Por que em radianos, professor? Porque eu não usei uma fórmula das fórmulas que eu te falei que só funcionam se o ângulo estiver em radiano. Então, se você colocar os dados, o resultado vai ser sempre em radianos. Pronto, essa é a resposta. Acabou. 0,3 radianos. A questão é muito mais simples do que parece. Tudo bem? Questão número 5. Com um olhar voltado apenas para a estética, o proprietário de um carro resolveu substituir o conjunto de rodas-pneu por outros, com um raio menor do que o anterior. Nesse caso, as indicações fornecidas pelo velocímetro serão maiores ou menores do que seriam se não ocorressem a substituição. Então, bora lá. O raio é menor, não é? Beleza. Esqueci de ler o resto. Considere que, geralmente, as indicações dadas pelo velocímetro de um veículo se baseiam no número de voltas efetuadas pela roda. Basicamente é o seguinte, quando a moto foi feita lá na fábrica, quando ela foi lá na fábrica produzida, eles repararam o seguinte, eles faziam a regra de 3, basicamente o que a gente faz aqui, e via que se a roda desse 5 voltas, ela andava, sei lá, estou supondo valores, se ela desse 5 voltas, ela andava 10 metros, beleza? E ela fazia isso em 1 segundo. Então o que o computador da moto faz? Computador ou o velocímetro analógico, ele fazia a mesma coisa. Ele determina que se ele der 5 voltas em 1 segundo, como 5 voltas é 10 metros, essa moto teria uma velocidade de 10 metros por segundo. Faz sentido? Se a moto está lá andando, ela dá 5 voltas por segundo, o que a moto faz? Ela pega aquelas 5 voltas e lembra, poxa, se cada volta é 2 metros, ele deu 5 voltas, ele andou 10 metros. E ele deu essas 5 voltas em quanto tempo? 1 segundo? Então ele andou 10 metros em 1 segundo. Sua velocidade é 10 metros por segundo. Ok? É isso que a moto faz. Só que quando você pega a moto e muda o raio da roda, você mudou o computador? Você mudou o velocímetro do carro? Não, você não mexeu. Então o computador vai começar a fazer uns cálculos errados. Vamos supor, como na questão, que você diminui o raio. Quando você diminui o raio e a roda dá as mesmas 5 voltas por segundo, o que vai acontecer? A distância percorrida agora vai ser menor ou maior do que antes? Vai ser menor. O raio não é menor? 5 voltas de uma roda que tem um raio menor vai representar uma distância menor do que era antes. Logo, o computador sabe isso? Não. Se ele não sabe, ele vai pensar, a roda deu 5 voltas. Quando dá 5 voltas, ela anda 10 metros. Então a velocidade da moto é 10 metros por segundo. Mas na verdade, ela andou menos do que 10 metros, porque o raio da roda agora é menor e o computador não sabe. Então a velocidade vai ser menor do que a real, ou menor do que está escrita no velocímetro. Entendem? Então, olha o gabarito. A indicação do velocímetro será maior do que a real. Certo, é isso mesmo. Porque o que está no velocímetro é relacionado à roda anterior, que tinha um raio maior. Então ela acha que você está andando mais, quando na verdade você está andando menos, porque o raio é menor. Tudo bem? Então o velocímetro sempre vai ficar marcando acima da velocidade real, por causa dessa mudança de raio. Assim como quando você pega um carro e tem aquelas pessoas que gostam de botar uma roda gigante, aquele aro bonitão, aquela coisa, o velocímetro vai marcar errado, só que agora vai marcar o contrário. O velocímetro, por exemplo, se ele estiver marcando 100 km por hora, o carro vai estar, na verdade, a 105, 110, entendeu? Essa é a diferença. Ok? Então, bora para a questão número 6 agora. Sobre o asfalto de uma pista circular, foram marcadas com tinta branca 2 circunferências concêntricas. 2 circunferências concêntricas. Então, bora. De tal forma que o raio da circunferência externa é o triplo da circunferência interna. Então, olha só, tem uma circunferência externa, o raio da circunferência externa é 3 vezes maior do que o raio da circunferência interna. Então, eu posso chamar que o raio da circunferência interna é R e o da externa vale 3R, tudo sim. Entendeu? 3R é daqui até aqui e R é daqui até aqui, certo?
raio da menor é R e o da maior é 3R, já que ela é o triplo da menor, certo? O livro decidiu chamar de RE e RI, raio externo e raio interno, mas não importa isso, quis usar a minha nomenclatura para vocês entenderem. Então, ó, continuando daqui. Considere dois móveis se deslocam sobre essas circunferências com velocidades escalares constantes. Ah, professor, por que as velocidades escalares são constantes? Porque está anunciado, ponto. Olha só. E que suas velocidades angulares, respectivamente para o móvel, ele está simplesmente falando que as velocidades angulares, ele está dando só o nome das velocidades angulares. Ômega E para externa, ômega I para interna. Tudo bem? É só isso que ele falou aqui. Nesse caso, determine a relação entre as velocidades angulares. Concorda que a linear é igual a angular vezes o raio? Então concorda que se eu for falar da velocidade linear, deixa eu copiar aqui para eu ter duas versões aqui, uma do lado da outra. Concorda que se eu perguntar da velocidade angular interna, é só usar o raio interno e a velocidade linear interna? E quando eu perguntar a velocidade angular do corpo que anda mais externo, é só usar o raio da trajetória externa e a velocidade linear do corpo que anda na trajetória externa? É só isso, né? E concorda que a velocidade angular, então, pode ser calculada como linear. Opa, já sei. Em vez de eu fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte. É só igualar as duas velocidades. Concorda que o enunciado falou que as velocidades lineares delas são iguais? Só iguala. Então concorda que eu vou ter isso aqui, ó. Isso. Opa, tô me embananando um pouquinho aqui, ó. Só ter copiado e falar que isso é igual a isso. Faz sentido? Só falar isso. E concordo que o raio da interna eu falei que vale R. E o raio da externa eu falei que vale 3R. Eu quero saber velocidade angular. E quero saber velocidade angular externa e velocidade angular interna. A questão que é qual razão? A relação entre as velocidades angulares dos móveis. Ele não falou qual a razão. Então, eu vou olhar o gabarito só para ter noção do que ele quer. Isso daqui é a velocidade angular interna sobre a externa, tudo bem? É uma grande capacidade que eu tenho de conseguir ler imagens de péssima qualidade. Mas é isso que está escrito, tudo bem? Então, olha, ele quer interna sobre a externa. Então, passa a externa dividindo, passa esse raio cortando com o de lá. Concordo que eu vou ter, ó, velocidade angular interna sobre a velocidade angular externa igual a, se cortou os raios, sobra só 3 do lado de lá. Acabou a questão. Ok, galera? Beleza? Então, página 106 resolvida? Bora para a próxima. Página 111, última página desse dever de casa. Então, bora lá. Uma moto percorreu um movimento uniforme, percorre em movimento uniforme uma pista circular, completando 30 voltas em 1h30. Então, olha só, ele percorreu 30 voltas em quanto tempo? 1h30. 1h30 são quantos minutos? 60 minutos de 1 hora mais 30, logo 90 minutos. Perfeito? 90 minutos. Uma moto. Então tá, determine o tempo utilizado pela moto para completar uma volta. Galera, regra de 3, você bota aqui, ó. Uma volta, ele completa em quanto tempo? ΔT. Resolve a regra de 3. Claro para todo mundo? Esse resultado da regra de 3 vai dar 3 minutos. Beleza? Acabou a questão. Essa é a letra A. Tudo bem? E como é que eu resolvo agora a frequência? Você tem que lembrar. O que é frequência? Não é a quantidade de voltas que ele dá num determinado tempo? Olha só. Se ele dá 30 voltas em 90 minutos, eu quero saber quantas voltas ele dá em 1 minuto. Pode ser? Ok? Como é que eu posso descobrir isso? Regra de 3, galera. Olha, dá 30 voltas em 90, quantas voltas ele dá em 1 minuto? Pronto, vou descobrir a frequência. Isso vai dar 1/3. X vai ser 1/3. Quer dizer que ele dá 1/3 de volta por minuto. Isso daqui, como é por minuto, é rotações por minuto. Essa é a frequência em RPM. Então a frequência é 1/3? É.
Se você resolver essa regra de 3, você vai ver que vai dar 1/3. Eu só não quis botar o valor quebrado, que representaria 0,33333 RPM. Essa é a frequência dele em RPM. Ele pediu no sistema internacional? Não. Precisava passar para Hertz, que é a frequência no sistema internacional? Não. Mas vamos lembrar como passa. Se uma coisa faz tantas atividades por minuto, quantas atividades ele faz em 1 segundo? 1 segundo, né, 60 vezes menor do que 1 minuto, logo ele vai fazer 60 vezes menos coisas por segundo. Como a gente converte então RPM, vou apagar isso daqui, como a gente converte RPM para Hertz? O que a gente vai fazer? Só dividir por 60. Logo, x vai ser igual a 1 sobre... Não era 1 sobre 3? Quando você dividir por 60, o 60 vai multiplicar aquele 3. Tudo bem? Vou escrever aqui no cantinho, ó. 1/3, opa, 3 torto, 1/3 dividido por 60. Como é que a gente faz? Mantém o primeiro, não é assim que a gente faz quando tem fração na divisão? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Só que 60, concorda que quando ele não tem denominador é porque o denominador vale 1? Então vai ficar, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar 3 vezes 60, 180. Logo, o x, então, que é a frequência, é 1 sobre 180 Hz. Acabou a questão. Claro? Ok? É simplesmente quantas voltas ele dá por minuto ou quantas voltas ele dá por segundo. RPM é quantas voltas por minuto e Hz é quantas voltas por segundo. Então, próxima questão. Durante o treinamento, duas atletas correm na mesma pista circular, mantendo-se lado a lado com velocidade constante em módulo. Sabendo que a atleta mais alta percorre a raia externa e a atleta mais baixa a raia interna, responda e justifique essas questões. Olha só. Ele falou que elas têm velocidade constante, não é? Lembra que eu falei que quando se fala apenas velocidade, está se referindo à velocidade linear? Mas neste caso, o livro, de novo, não está se referindo a linear. Você tem que deduzir qual ele está falando. Você concorda que depois, logo antes de ele falar aqui, ó, velocidade constante, ele usa esse termo, lado a lado? O que ele está querendo dizer? Que numa pista circular, se uma pessoa vem daqui para cá, a outra que estava do lado dela vai continuar do lado dela. Logo, qual velocidade tem que ser igual para uma não sair do lado da outra? É a velocidade angular. Quer dizer que se uma anda 180 graus, a outra também tem que ter andado 180 graus e está do lado dela. Ela não vai percorrer a mesma distância. A distância que ela vai percorrer é maior, porque quem está na raia externa percorre mais do que quem está na raia interna. Porém, o ângulo que as duas percorrem é o mesmo. Isso é que é necessário para uma ficar lado a lado. Logo, a velocidade que é igual uma na outra não é a linear, é a angular. Então eu vou falar assim, ó, velocidade angular da atleta mais alta é igual à velocidade angular da atleta mais baixa. Tudo bem? Então, responde e justifica essas questões. Durante a corrida, as atletas apresentam aceleração? Bora lá. Existem quantas acelerações? Existe sua aceleração, que é a aceleração resultante, é a aceleração total de um corpo. E ela é composta de duas partes. Uma parte que fica na direção centrípeta e outra que fica na direção tangencial. Se a velocidade é constante, quer dizer que a tangencial é que não existe. Vocês lembram que a fórmula dela é variação da velocidade no tempo? Certo? E a centrípeta, qual é a fórmula dela? Não é v ao quadrado sobre r? Lembra que eu falei em sala qual era a condição para cada uma existir? Qual é a condição para a aceleração tangencial existir? Existir variação do módulo da velocidade. Se a velocidade é constante, não existe aceleração tangencial. E a aceleração centrípeta, qual era a condição para ela existir, ter valor? É para quando o corpo estivesse numa trajetória não retilínea. Ou seja, qualquer trajetória curvilínea. Claro? Elas estão em trajetória curvilínea? Elas estão na pista circular. Então tem aceleração centrípeta? Tem. Então eu posso falar que durante a corrida as atletas apresentam aceleração? Sim. Ambas possuem aceleração centrípeta. Ok? A velocidade varia? Em módulo não.
Mas a velocidade varia? Varia, porque a velocidade é composto de módulo, direção e sentido. E a direção e o sentido da velocidade varia durante a curva. Quando você tem uma curva assim, ó, em movimento circular uniforme, a velocidade antes era aqui, um determinado valor. Aí veio para cá, ela continuou o mesmo valor, mas concorda que a direção dela mudou e o sentido também? Então pronto, a velocidade não é constante. Beleza? Em módulo, ela é constante. Mas eu não posso falar que a velocidade em si é constante, porque ela tem 3 propriedades e só uma se mantém, que é o módulo. Ok? Compare as frequências dos movimentos circulares descritos pelos atletas. Galera, frequência não tem a ver com quantas voltas eles dão por segundo? Se as duas têm a mesma velocidade angular, concorda que elas vão dar o mesmo número de voltas no mesmo tempo? Logo, elas têm a mesma frequência. Acabou a questão. Tudo bem? Acabou a questão da letra B. Então, bora para a letra C. Compare as velocidades escalares dos atletas. Galera, concorda que a velocidade escalar é igual a angular vezes o raio? E concorda que a angular é a mesma para as duas atletas? Logo, quem tiver maior raio vai ter maior velocidade linear. Quem tem maior raio? Não é a atleta que está na raia externa? Ela não é mais alta? Pronto, ela tem maior velocidade linear. É isso. Beleza? Então, questão número 5. Bora lá. Um móvel P descreve a trajetória circular com velocidade angular constante igual a 2 radianos por segundo. 2 segundos após ter passado por um ponto A. Então, olha só. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Olha só. Essa questão, galera, já é uma questão bem mais elaborada, ok? É uma questão bem mais difícil. Então, olha só. Um corpo sai do ponto A. 2 segundos depois, após ele ter passado pelo ponto A, parte desse ponto um segundo móvel, Q, tudo bem? Com velocidade constante, com velocidade angular constante de 6 radianos por segundo. Então, ó, um móvel P, vou botar aqui, nessa corzinha diferente, um móvel P saiu do ponto A e veio para um outro ponto. Após 2 segundos desse ponto P ter passado pelo ponto A, lá no ponto A surge um corpo, que é o corpo Q. Tudo bem? Então, olha só. Qual é a velocidade angular do P? Qual é a velocidade angular do P? 2 radianos por segundo. Qual é a velocidade angular do Q? 6 radianos por segundo. Olha só. 2 segundos após ele ter passado por um ponto A, parte desse ponto um segundo móvel Q com velocidade angular constante igual a tanto. Tudo bem? Depois de quanto tempo a contar da partida do móvel Q, os dois móveis se encontram? Olha só. Questão A. Você concorda que o ângulo entre eles aqui, neste momento, na hora que o corpo Q começa a andar, é o ângulo que o corpo P andou durante 2 segundos? Porque o corpo P largou na frente do corpo Q 2 segundos na frente. Logo, ele andou por 2 segundos. Qual a distância que ele andou em 2 segundos? Distância não. Ângulo percorrido, que é o que a gente vai mexer nessa questão apenas. Concorda que se ele anda 2 radianos por segundo, em 2 segundos ele tem que ter andado 4 radianos? Faz sentido isso? Logo, concorda que esse ângulo aqui vale 4 radianos? Beleza? E aí eu te pergunto, se esse daqui está 4 radianos na frente, concorda que esses dois corpos se encontrarem lá na frente, quando eles se encontrarem lá na frente, concorda que a distância que o ponto P andou vai ter que ser isso daqui? É o quanto o corpo P andou? E concorda que o quanto o corpo A, ou o corpo Q, vai ter que ter andado é essa distância aqui, mais o que o corpo P já andou? Então concorda que eu posso falar que se o corpo P anda X até o ponto de encontro, que é esse aqui, ó, que o ponto P e o Q vão se sobreporem. Concorda que se o ponto P, eu falo que ele anda X, todo mundo concorda que o ponto Q vai ter que ter andado X, que é a mesma distância do ponto P, mais 4 radianos? Faz sentido? Aqui eu estou falando de ângulos percorridos. Se P
andar uma quantidade de radianos iguais a x, o ponto Q tem que andar a mesma quantidade mais 4 radianos. Por quê? Porque o ponto Q ficou atrás do ponto P. Ok? Só que concorda que o ponto P, a cada segundo, anda 2 radianos, e o ponto Q, a cada segundo, anda 6? Quanto tempo? Então, ó, é uma regra de 3, simples. Se P anda 2 e Q anda 6, quando P andar x, Q vai andar x mais 4. Quanto vai valer x? Só resolver essa regra de 3. X vai valer, então, olha só, vamos resolver. X vezes 6, 6x. 2 vezes o que está aqui, 2 vezes o que está aqui, vai ficar 2x mais 8. Tem que fazer o chuveirinho, ok, galera? Aqui vai ficar 4x igual a 8. X é igual a 2 radianos. Então, calma aí. Quer dizer que basta o ponto P andar 2 radianos que o ponto Q alcança ele? É. Calma aí, quanto tempo demora para o ponto P andar 2 radianos? Não é só pensar assim, ó. Velocidade angular é ângulo percorrido sobre o tempo? Qual é a velocidade angular do ponto P? 2. Qual o ângulo percorrido que ele tem que fazer para eles se encontrarem? Acabamos de calcular. 2 radianos é o que ele tem que andar. Quanto tempo isso vai levar, então? 1 segundo. Resolveu a letra A. Ele perguntou quanto tempo até eles se encontrarem. Com esta regra de 3, a gente descobriu quanto eles têm que andar para se encontrar. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Aí você coloca na velocidade angular do ponto P e descobre qual o tempo que ele vai demorar para chegar lá, no ponto de encontro. E resolvida a questão. Claro? Agora bora para a letra B. Depois de quanto tempo a contar do primeiro encontro? Então olha só, vou pegar esse desenho aqui, vou copiar aqui do lado, ó, e vou apagar tudo isso daqui. Vocês concordam que aqui foi o primeiro encontro? Bem aqui, após esse primeiro encontro, você concorda que quanto tempo vai levar até eles se encontrarem de novo? O ponto P, que é o mais lento, concorda que conforme ele anda um pouquinho, o ponto Q vai andar um bocadão? Concorda que vai existir uma hora que o ponto Q vai andar tanto, que ele vai dar uma volta completa e vai alcançar o ponto P em algum lugar? Aí o ponto P vai ter andado até aquele local? Então olha só, concorda que o ponto P vai ter andado essa distância e o ponto Q, ó, P veio até aqui, o ponto Q, para sair do mesmo ponto e chegar nesse mesmo ponto após uma volta completa, ele vai ter que ter dado uma volta completa, e andado mais a mesma distância que o P andou? Logo, se eu falar que o P andou x, todo mundo concorda que o ponto Q vai ter que ter andado aquele mesmo x e depois mais uma volta completa? Então, olha só, vou fazer a mesma regra de 3 que eu fiz antes. Ponto P, ponto Q. Só que agora eu já vou começar com o que a gente já sabe. Quando o corpo P anda 2 radianos, quantos radianos vai andar o ponto Q? 6 radianos. Agora, bora fazer a segunda linha da regra de 3. Vocês concordam que a partir daquele primeiro encontro até o segundo encontro, concorda que o ponto P vai ter andado na distância x, que eu não sei quanto vale? Exato. E concorda que o ponto Q vai ter que ter andado exatamente a mesma distância que o ponto P, mais uma volta completa para chegar até aqui? Logo, ele vai andar x mais 360 graus, mas a gente está mexendo apenas com radianos. Então, uma volta completa, né? 2π radianos. Ok? Então, galera, é isso aqui. Só que eu posso substituir o π por 3? Pode. Tudo bem? A questão não falou, mas bora deixar. Nesse caso apenas, tudo bem? Para dar menos trabalho e a gente conseguir resolver mais fácil. Olha só. Concorda que 2 vezes 3 dá 6? Bora resolver essa regra de 3? Então, olha só. X vezes 6, 6x. 2 vezes aquilo ali, chuveirinho. 2x mais 12. Então, passo 2x para lá, ficou 4x é igual a 12. Logo, x vale 3 radianos, que é o ângulo que a gente está trabalhando. Olha só. Então, após o primeiro encontro, o
ponto P tem que ter andado 3 radianos? Galera, quanto tempo leva para o ponto P andar 3 radianos? Só fazer de novo, ó. Velocidade angular do ponto P, não é ângulo percorrido sobre o tempo? Faz sentido? Se o ângulo percorrido vale 3 radianos, quanto tempo isso vai levar, sabendo que sua velocidade angular vale 2? O tempo decorrido é 1,5 segundos. Claro? Aí, a diferença disso daqui em relação ao gabarito é apenas o fato de que no gabarito ele usou π igual a 3,14, diferente do que eu usei nesse ponto do cálculo, π igual a 3 eu usei. A questão botou 3,14 e o resultado final deu aproximadamente 1,6 no gabarito. Essa foi a única diferença. Ok, galera? Então, bora lá. Questão número 7. Questão número 7. Então, bora lá. Ó. Há diversos tipos de satélites artificiais enviados ao espaço. No caso das telecomunicações, são utilizados satélites geoestacionários que conseguem manter, em relação à superfície da Terra, uma posição praticamente sem variações. Galera, isso daqui eu tinha comentado em sala. Eu comentei a única informação que é necessária para se resolver esse tipo de questão. Quando o satélite é geoestacionário, ele fica parado em relação a um ponto da Terra. Logo, um ponto da Terra demora quanto tempo para dar uma volta? 24 horas? O satélite geoestacionário vai demorar quanto tempo para dar uma volta na Terra, então, já que ele está parado em relação à Terra? Ele vai ter que girar junto com a Terra. Ele vai também demorar 24 horas. Pronto. Esse é o único dado que a gente precisa ter de conhecimento prévio, senão a gente não consegue resolver nunca esses tipos de questões. É saber qual o período do satélite. 24 horas. Claro? Esse é o período dele. Aí ele fala, o satélite está girando em torno da Terra. Então, ó, Terra, satélite vai estar aqui. Eu acho que eu nunca desenhei um satélite. Ih, rapaz, tá horrível isso aqui. Bora lá. Ele está fazendo uma trajetória circular em relação à Terra. E aí, o raio da Terra vale quanto? 6.400 quilômetros. Ele fala que considera um satélite a 36 mil quilômetros de altura. Se ele está a 36 mil quilômetros de altura, concorda que é a distância do satélite até a superfície da Terra? 36 mil quilômetros? Claro? Nessas condições, determine. Primeira coisa, período do satélite, por ser geoestacionário, a gente já tem que saber que o período dele é 24 horas. Qual é o raio do satélite? Qual é o raio da trajetória do satélite? Concordo que o raio dele é a distância dele até o centro? Concordo que a distância vai ser daqui dele até o centro? E concordo que essa distância é 36 mil quilômetros mais 6.400? Tudo bem? Logo, essa distância vai valer 42.400 quilômetros. Ok? Então, é isso daqui. Nessas condições, determine o período de rotação ao redor da Terra descrito pelo satélite. 24 horas, é o que já fizemos. O módulo da velocidade linear do satélite. Concordo que a velocidade linear pode ser calculada basicamente por 3 fórmulas e ainda tem uma quarta possível. Seria o quê? Velocidade linear é a distância percorrida no tempo. Quando você analisa uma volta, você pode falar que a distância percorrida em uma volta é 2πr e o tempo que demora para ele dar uma volta se chama período. Ah, mas frequência não é inverso período? Então eu posso escrever que é 2πr, em vez de dividir pelo período, eu posso multiplicar pela frequência? Claro. Ah, eu ainda posso falar que a linear é igual a angular vezes o raio? Sim. Ixi, Maria, tem um monte de fórmula. É isso mesmo. Então bora lá. Aí ele perguntou na letra B o módulo da velocidade linear do satélite. Qual desses daqui a gente já tem todas as informações para resolver? Olha, eu tenho raio e tenho período. Qual a única fórmula que tem raio e período aqui? Essa segunda. Então vamos a ela. Olha lá. 2π. Ele não deu π na questão. Como na última questão deu uma diferença de gabarito, porque ele usou π igual a 3,14, então vamos usar 3,14 aqui. Tudo bem? Raio da trajetória. 42.400 quilômetros. Período. 24
horas. Então, olha só. Se o raio da Terra, eu estou botando em quilômetros, e o tempo que eu estou usando está em horas, a velocidade vai sair em que unidade de medida? Quilômetros por hora. Então, vamos ver, fazer o cálculo aqui em calculadora. O resultado deu 11.094. 11.094 quilômetros por hora. Ok? É o gabarito da questão. Beleza? Tá rápido pra caramba, né? Então bora. Letra C, a velocidade angular. Como é que eu poderia calcular a velocidade angular? Eu poderia vir aqui embaixo e escrever também umas 4 fórmulas para ela? Poderia, mas eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. Eu sei a angular? Não. É o que eu quero saber. Mas eu sei a linear e o raio? Sei. Então é só fazer isso aqui, ó. Angular. Se a linear é igual a angular vezes o raio, posso falar que a angular vai ser a linear dividido pelo raio, ok? Então vai ficar aqui, ó, linear dividido pelo raio. A linear vale 11.094 e o raio da trajetória vale 42.400. Esse resultado vai dar aproximadamente, assim como deu aqui, 0,2617 radianos por segundo. Quando você usa todas as coisas na unidade de medida, a velocidade vai vir em radianos por segundo. Tudo bem? No sistema internacional. Quando você usa todas as unidades de medida no sistema internacional, vai sair tudo em radianos por segundo. Beleza? Esse livro é meio doido, olha só, ele calcula a velocidade linear. Para calcular essa velocidade, ele teve que substituir o π por 3,14. Aí quando ele vai calcular a linear, ele não bota o valor do π. Ele é meio doido esse livro. Devia manter um padrão, mas tudo bem, não tem problema não. Ok? Aceleração centrípeta. Como é que poderia calcular a aceleração centrípeta? Qual é a fórmula dele? V ao quadrado sobre R. E qual é a velocidade do meu corpo? 11.094 km por hora dividido pelo raio. Claro, isso tem que estar ao quadrado. Pelo raio, que vale quanto? 42.400. Então, olha só. Bora lá. 11.094 vezes 11.094 dividido por 42.400. Deixa eu conferir aqui que eu errei alguma coisa. Perdão, teve erro nenhum não. O resultado que deu aqui foi 2.902,8. Qual a unidade de medida? A velocidade estava em quê? Quilômetros por hora? O raio estava em quê? Quilômetros? Qual a unidade de medida normalmente a gente conhecia? Não era metro por segundo ao quadrado? Não é distância por tempo ao quadrado? Qual é a distância que eu usei aqui? Quilômetro. Qual o tempo que eu usei aqui? Hora. Então vai ser quilômetro por hora ao quadrado. Só que a questão colocou em metros por segundo ao quadrado. Professor, como é que converte quilômetros por hora ao quadrado para metros por segundo ao quadrado? Olha, eu não vou nem te falar, porque senão vai confundir. Vocês vão acabar decorando, confundindo os valores. Então faz o seguinte, quer converter para metros por segundo ao quadrado? Coloca tudo no sistema internacional. Então isso daqui que está em quilômetros por hora, converte isso para metros por segundo. Isso aqui não está em quilômetros? Converte isso para metros. Na hora que você fizer essa divisão, já convertida, aí o resultado vai ser em metros por segundo. E vai dar exatamente o gabarito da questão. Ok? Mas a questão pediu do sistema internacional? Não. Então essa resposta em quilômetro por hora ao quadrado está correto? Está perfeito. Ok? Mas todo mundo entendeu como chega no gabarito? Basta você, em vez de usar a velocidade de km por hora, usar em metros por segundo. Como é que faz isso? Divide por 3,6. 42.400 km tem que passar para metros, para ficar no sistema internacional. Como é que faz isso? Passar quilômetro para metro tem que multiplicar por 1.000. Ok? E aí o resultado vai dar igual. Letra E. As funções horárias. Galera, letra E não é para resolver, pois eu não comentei disso daqui para vocês. Tudo bem? Ok? Tranquilo? Então, resolvida a questão. Beleza?